já tentou fazer marmitas várias vezes e ficou ruim, com gosto de plástico ou mesmo sem gosto de nada? Se você faz marmitas aí na sua casa e tá enjoado, hoje eu vou te ensinar todos os segredos das marmitas que são gostosas de verdade e a lógica nutricional por trás da montagem de marmitas. Chega de ficar copiando marmita de quem você vê aí no YouTube. Vamos criar as suas próprias combinações com aquilo que você gosta. Vamos lá! Olá, seja bem-vindo mais uma vez à minha cozinha. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre montagem de marmitas. Eu não vou te mostrar como são as minhas marmitas, mas eu vou te mostrar como é a lógica por trás das marmitas. Porque quando você copia, você não faz algo personalizado, algo para você. Então, entendendo a lógica das marmitas deliciosas, você vai conseguir montar suas próprias marmitas. Eu vou falar também sobre os principais erros. Se você já fez marmitas, mas elas não ficaram gostosas, provavelmente você cometeu algum desses erros e é por isso que elas ficaram estranhas. Tem coisas que não dá para congelar e tem algumas coisas que tem técnica para congelar. Vegetais, por exemplo, eu vou ensinar para vocês a técnica certa para que quando eles descongelem, eles não fiquem com aquele gosto de plástico, aquela textura borrachuda. Primeira coisa que a gente precisa entender para montar as marmitas nutricionalmente balanceadas é entender que grupos precisam estar nessa refeição. Alguns vão dentro da marmita, outros vão fora da marmita. O grupo 1 é o grupo das proteínas. Isso serve para quem come carne, tá? Para quem não come, a lógica é um pouquinho diferente. Então, o que é uma proteína? Qual que é esse grupo 1, então? A gente vai pensar aqui em carne, frango, peixe, ovo, que é esse que eu trouxe aqui na minha direita para vocês. Vocês vão fazer essas proteínas aí em grande quantidade para depois a gente distribuir nas marmitas. Bárbara, qual a quantidade? A quantidade é aquela adequada. Aí se você tiver um plano alimentar, você vai conseguir pesar. Mas mais ou menos entre 100 e 150 gramas para um adulto é uma quantidade legal. Se você tiver em hipertrofia, for um homem, a gente pode chegar até 200 gramas mais ou menos, 250. Mas isso vai depender muito da sua demanda energética. Mas vamos colocar aí como base 150 gramas por marmita, tá? O segundo grupo que eu trouxe aqui para vocês é o grupo do arroz, que seria a base de carboidratos. No grupo do arroz também estão as batatas, aipim, cará, esses alimentos mais amiláceos. Esse é um dos erros que muita gente comete, acha que batata está no grupo dos vegetais. Batata é sim um vegetal, mas é um vegetal amiláceo, então ele é rico em carboidrato, ele vai entrar ou como complemento, ali metade de arroz, metade de batata, ou realmente como o carboidrato da sua refeição. Nesse grupo, se você está em uma dieta de emagrecimento, é muito comum que você siga uma estratégia low carb. E aqui eu trouxe para vocês, então, a quinoa, que ela tem um aspecto de arroz, ela serve como arroz numa refeição, ela tem menos calorias. Ó, aqui ela tá crua e ela é uma delícia. Na verdade, ela tem um gosto mais neutro, você consegue colocar um molho, você consegue ali temperar ela com os temperos que você mais gosta e ela fica bem saborosa. Tá gostando desse vídeo? Gosta de informações, receitas saudáveis? Então não esquece de se inscrever no canal. O terceiro grupo é o grupo dos vegetais. Eles têm que estar sempre presentes e eu trouxe aqui para vocês dois representantes. O vegetal verde escuro, como o brócolis, super importante a gente ter sempre vegetais verdes escuros para ser fonte de magnésio, fonte de cálcio. A gente tem também aqui a cenoura, poderia ser abóbora, poderia ser um outro vegetal, aqui ela é fonte de beta-caroteno. Mas o que é mais importante de tudo isso? Você variar, não comer sempre os mesmos, porque quando a gente come os mesmos vegetais, a gente tem acesso sempre ao mesmo tipo de nutrientes. Então, varie. Bárbara, mas o que é um erro muito comum? Eu já tentei colocar vegetais na minha marmita, mas eles não ficam bons, ficam murchos, ficam meio borrachentos. Eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês uma técnica de branqueamento. A gente não cozinha o vegetal completamente. A gente paralisa as fibras, paralisa o processo de realmente de amolecimento dele, ele fica tempo e depois quando ele descongela é como se ele terminasse de cozinhar. Então eu já vou ensinar para vocês como colocar vegetais na marmita sem que eles fiquem estranhos. É aquele processo do supermercado, quando a gente compra vegetais congelados, são vegetais congelados branqueados. Aqueles também são legais, dá para você comprar se for mais prático para você. O próximo grupo é o grupo das leguminosas. Leguminosas, a dica para a gente saber o que é uma leguminosa é se vem em vagem.
Por exemplo, uma leguminosa que a gente não pensa muito, que é o amendoim, por exemplo. O amendoim é uma leguminosa. Ele vem numa vagenzinha, né? Feijão vem em vagem. Aqui a ervilha vem em vagem, que é uma opção diferente que eu trouxe para vocês. Ervilha, lentilha, grão de bico, tudo isso entra no grupo das leguminosas. Por que é tão importante a gente ter leguminosas nas nossas refeições? Porque elas são ricas em fibras, elas vão também trazer proteínas para as nossas refeições, também vão trazer saciedade. Algumas pessoas não digerem bem leguminosas, elas têm dificuldade, têm gases. Deixe suas leguminosas de molho, faça elas com pouca cebola, com louro, são algumas estratégias que a gente utiliza para tirar um pouco esse efeito dos gases, mas algumas pessoas, principalmente quem tem síndrome do intestino irritável, quem tem SIBO, não consegue digerir leguminosas. Aí a gente deixa esse grupo à parte, ele não é essencial, ele ajuda muito a ter refeições saudáveis, mas ele não é essencial. Então se você tiver esses problemas, suspenda pelo menos por um tempo. Agora, falando aqui das saladas, a gente já começa falando aí do primeiro erro que muita gente comete. Tenta congelar vegetais, salada, coisas frescas, não ficam bem no freezer, né? Então, se você tentar congelar alface, não vai ficar legal, assim como se você tentar congelar algum temperinho muito fresco, uma frutinha com muita água, vegetais que têm muita água na composição, não ficam legais congelados. Então isso aqui você coloca à parte, você leva, deixa lavadinho ali na sua geladeira, dá até para montar já as saladinhas, mas nunca suba para o freezer, sempre na geladeira, tá? Agora que a gente já conhece os grupos que tem que estar presentes na sua marmita, a gente vai falar sobre o porquê talvez a sua marmita não esteja ficando tão deliciosa. Vou falar grupo por grupo, tá? Aqui nas carnes, por que a sua carne fica borrachuda, esquisita depois que descongela, às vezes muito seca? Qual que é o segredo? A gente sempre fazer um ponto para menos. Lembra que depois no freezer e depois no descongelamento, até na hora de esquentar, essa carne ela vai cozinhar ainda um pouco mais. Então você faz ela um ponto para menos, para congelar. Outro segredo, carnes com molho ou refogadas com bastante azeite de oliva, com bastante tempero, elas tendem a congelar melhor. Por quê? Porque tendo uma água ali para proteger, protege justamente disso que eu tô falando para vocês, de ressecar. Daí na hora de descongelar, a gente consome um pouco essa água, mas o produto continua suculento. O erro mais comum do grupo 2, quem já tentou congelar macarrão, arroz ou mesmo batata só cozidinha, viu que não fica legal, fica ressecado. Qual que é o segredo? Ou a gente fazer dentro de um molho, macarrão com molho ou um risoto, isso congela um pouco melhor. Agora, se a gente coloca aquele arrozinho só cozidinho, ele tende a ficar mais esquisito. Até dá para recuperar ele ali na panela, cozinhando ele novamente, mas não fica tão legal e isso exige também que você esteja em casa, né, com uma panela para cozinhar, refogar ele ali novamente. Se você quiser fazer uma marmita mesmo, o ideal é fazer esse arroz com mais molho ou esse macarrão com molho, ou mesmo fazer um purê. Purê eu acho que é o que mais congela bem. Erro comum do grupo 3, você não utilizar a técnica correta para você fazer os seus legumes. Já já vou ensinar você a fazer o branqueamento dos vegetais. Outro erro também é você não colocar tempero adequado nesses vegetais. Leguminosas. Feijão, eu gosto de congelar ele separado da marmita. Se você tiver potinhos pequenos, se você precisa levar para algum lugar, é interessante você fazer em potinhos menores e só misturar na hora. Tem gente que gosta, né, misturado assim, mas eu prefiro colocar num potinho separado. Se for para comer em casa, que você está fazendo as suas marmitas, é legal até congelar assim num pote maior e você temperar na hora. O feijão fica com mais gosto de fresquinho se você temperar ele na hora. Então cozinha, congela ele sem tempero e na hora você refoga ali os seus temperos, a sua cebola, o seu alho e aí você coloca no seu feijão. Se for para comer na rua, não tem jeito, né? Vai ter que estar temperadinho já. Mas esse é um segredo para o feijão ficar com gosto de fresquinho. Sobre a salada, o primeiro segredo eu já falei para vocês, né? Folhas, coisas frescas a gente não congela, é bom já deixar na geladeira. Mas outro segredo é o seguinte, você não pode colocar molho também muito antes. Se você for levar um molho para sua salada, leve separado também. Qual que é o nosso objetivo? Que essa salada não murche de jeito nenhum. Então, quanto mais sequinha ela estiver, melhor. Então, se você for levar um molho para sua salada, leve separado também. Bárbara, mas o meu problema é que a marmita fica sem gosto. E aí vai um segredo para comida saudável de forma geral, tá?
Às vezes o nosso paladar está muito acostumado com sabores apelativos, com esses temperos industrializados, esses que a gente usou aí muito tempo da vida e depois descobriu que eles não eram tão saudáveis assim, principalmente os ricos em glutamato monossódico. Se você ainda usa aí na sua casa, não use mais. Se tiver glutamato monossódico, não é legal, ele é um estimulador de sabor, ele dá um efeito apelativo no nosso paladar e a gente tende a não gostar mais da comida simples, que é a comida saudável, a comida que tem gosto, e aí se a gente está acostumado com um paladar mais apelativo, a gente não sente mais o sabor dessa comida natural. Então, qual que é o segredo para a comida saudável ficar gostosa? Tem que temperar. Você tem que conhecer os temperos naturais, que são aqueles fresquinhos, salsinha, cebolinha, coentro ou temperos desidratados, como eu trouxe aqui para vocês. Aqui eu tenho um mix de salsa, cebola e alho desidratado, louro, tem aqui também alecrim, tem o gengibre, que aqui ele tá in natura, você pode picar ele, colocar no seu feijão, fica com uma digestibilidade melhor, ali no refogado da cebola, fica uma delícia. Então capricha no tempero da sua comida. Já sobre o sal, é sempre interessante, se você for congelar essa marmita, colocar um pouco menos. O sal, ele apura no congelamento. Então, se a sua comida está ficando muito salgada, coloque um pouco menos de sal. Na hora ali de comer, se tiver pouquinho, é mais fácil de acertar. Se tiver muito sal, não tem o que fazer. Quais outros erros você pode estar cometendo? Aqui a gente já falou do alface, dos vegetais folhosos que não pode a gente congelar. A gente já falou também sobre macarrão, arroz sem molho, que fica muito ressecado. Outro erro também bastante comum, queijos, pedaços de queijos inteiros não costumam ficar tão legais também congelados, né? Se você está congelando aí, você já viu que ele fica com uma aparência um pouco estranha quando descongela. Tem gente que não se importa, não é que estraga, tá? É que fica esquisito mesmo. Alimentos engrossados com amido de milho tendem a não descongelar tão bem também. Se você engrossou um molho ou algum creme com amido de milho, isso tende a dessorar, fica com uma aparência esquisita quando a gente descongela, também não é legal. E ovo, se você puder fazer na hora, sempre vai ser melhor. O ovo ele não congela tão legal também, mas é tão prático de fazer, para que congelar também, né? Agora a gente vai fazer o processo de branqueamento dos vegetais. Basicamente é um choque térmico. A gente vai colocar numa água fervente e depois a gente vai colocar em uma água com gelo. Tem gelo aqui nessa minha água. Qual que é o princípio? O princípio é a gente paralisar, então, essas fibras, essas enzimas que tem no alimento, e aí ele fica como se fosse parado no tempo, que é o que a gente quer. Cada alimento vai ter um tempo, isso depende também da espessura do corte. Aqui a gente tem brócolis, que é bem rapidinho, vai levar mais ou menos 2 minutinhos na água fervente, e a cenoura, que costuma demorar um pouquinho mais. Se você fizer mais grossinha, leva uns 4 minutos. Aqui também vai levar uns 2 minutinhos, porque eu cortei fininha, tá? Lembrando que a ideia não é cozinhar o alimento, é como se fosse um susto, uma pré-cozida. Então, vamos colocar o brócolis primeiro. Deu os 2 minutinhos, a gente vai colocar aqui na água com gelo para fazer esse choque térmico, então, e parar o cozimento dele. Se você quiser, não precisa colocar ele na marmita, você pode congelar ele separadinho, assim, num saquinho, aí você colocando nas suas preparações. Tá vendo que ele fica com uma cor bem bonita, né? Agora vamos fazer a cenoura. A cenoura a gente vai colocar 2 minutinhos também. Coloquei aqui num papelzinho porque é interessante que ele esteja sequinho também, pra gente não ter interferência da água na hora de fazer o congelamento. Coloquei aqui um papelzinho, aqui já molhou bastante, troca o papelzinho, deixa ele bem sequinho para colocar na sua marmita, tá? Então, eu vou montar uma marmita aqui junto com vocês. Vou começar colocando aqui a carne, como eu falei pra vocês, aqui mais ou menos. £150. Bárbara, mas pote de plástico. Esse aqui é um pote BPA free, tá? Se você puder usar potes de vidro, melhor. Mas para quem leva, eu acho bem complicado por conta do peso.
A logística do pote de vidro é mais complicada, mas se você puder na sua casa utilizar potes de vidro, vai ser sempre melhor. O plástico, mesmo desse tipo aqui, ele é disruptor endócrino, né? Ele afeta os nossos hormônios. Nunca esquente nesse potinho, tá? Sempre esquente no prato, descongele e coloque no prato. Agora vamos colocar aqui o nosso grupo 2, colocar aqui a nossa batatinha, tem mais ou menos 80 gramas de batata. Lembrando que isso vai ser individual, cada pessoa vai ter a sua quantidade. Eu tô fazendo uma quantidade para uma dieta comum de mais ou menos 1.700, 1.800 calorias, com o objetivo de emagrecimento. Feijão, como eu falei para vocês, fica opcional colocar aqui ou não. Eu prefiro separado, mas você pode colocar ele aqui também. Mais ou menos 80 gramas de feijão também. E os vegetais para complementar, você pode colocar na marmita ou separado. Vegetais branqueados podem ser congelados, então a gente vai colocar aqui. Importante, tá vendo que não formou nenhum vapor aqui na tampa da minha marmita? É porque ela estava completamente fria. Super importante você preparar os seus alimentos, deixar que eles esfriem para só depois você montar as suas marmitas para que não formem cristais de gelo, não fique com aquela aparência aguada. Bárbara, moro numa cidade super quente, posso deixar os alimentos esfriando na bancada? O ideal é não, ou você liga o ar-condicionado bem forte, se você não tiver ar-condicionado tem que colocar na geladeira, tem que esfriar completamente para depois você montar as marmitas, que elas ficam com um aspecto muito melhor depois de descongeladas. Precisa sempre ser assim uma marmita completinha? Não, lá em casa eu faço diferente. Como que eu faço? Eu faço a proteína, então eu peso para mim e para o meu marido uma porção e deixo somente a proteína congelada e o feijão. O arroz, o macarrão, a batata, a gente faz na hora. Como a gente almoça em casa, ou eu almoço aqui que tem fogão, eu faço assim. Aí você adapta como é mais legal aí na sua casa, como vai ficar mais fresquinho, mais gostoso. Dessa forma, para quem come em casa, eu acho que fica mais interessante. Por mais que a gente utilize as técnicas, o carboidrato não fica tão legal congelado. Se você está assistindo esse vídeo porque decidiu agora que de uma vez por todas vai ter uma alimentação mais saudável, você está no lugar certo. Eu e minha colega Eduarda, que também é nutricionista, nós temos um grupo de desafio de 30 dias que a gente guia essas pessoas que têm esse objetivo, o mesmo objetivo de alimentação saudável que você. A gente ensina a ler rótulos, a montar marmitas, né? A gente evolui um pouquinho nesse conteúdo. Também falamos sobre escolhas saudáveis e, claro, interagimos no grupo e um ajuda o outro. Se você quiser saber mais informações, clica no link que eu deixei aqui embaixo. Essas foram as nossas técnicas para fazer marmitas mais saborosas em casa. Conta aqui nos comentários para mim se você já faz marmitas e se você já faz, se aproveitou alguma dessas dicas. Espero muito que você tenha gostado e que volte no próximo vídeo porque eu vou ficar te esperando.